Olá, membras da comunidade Bengalas de apoio a filhos de pais idosos. Olá, você que nos segue no Instagram e acompanha esse podcast. Estamos aqui para mais um episódio do podcast Bengalas. E hoje eu trago uma convidada muito especial, que é a Renata Matos. Renata, ela também tem um podcast que chama O Despertar da Loba, é jornalista. Ela já nos convidou, a mim e a Lilian Carvalho, velha conhecida desse podcast Bengalas, para sermos entrevistadas sobre a geração sanduíche, sobre o envelhecimento. E o Despertar da Loba tem esse foco na mulher 40 a mais, no autocuidado, na felicidade. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Muito eu repito aqui, que o cuidado recai prioritariamente sobre a mulher, né? E que são as dores e as delícias do cuidar. E é sobre isso que a gente vai falar com Renata Matos. Renata, obrigada por aceitar o nosso convite. Muito feliz de ter você aqui trazendo, né, toda essa sua expertise no trabalho com esse público. Você quer se apresentar um pouco mais, contar um pouquinho sua trajetória, como é que você parou nesse tema? Sim, sim. Marta, primeiro te agradecer, né, pelo convite. Eu acho que a sua causa, né, o seu propósito com Bengalas é uma causa muito importante, né? É uma fase da vida muito desafiadora, sobretudo para as mulheres, né, já que elas são prioritariamente, né, as cuidadoras oficiais das suas famílias, né? E é muito importante ter essa rede de apoio, ter informação de qualidade, né? Ter histórias para que a gente possa se inspirar e também saber como conduzir essa fase da vida, né? Como você bem disse, eu sou jornalista, né, de formação. Atuei na área durante muitos anos e nos últimos 9 anos me dedico à minha agência de marketing digital, né? Então, o Despertar da Loba nasceu como um projeto dessa agência por conta de todo o meu interesse nesse universo da mulher 40 a mais, que surgiu a partir da minha própria trajetória, né? Uma mulher que foi amadurecendo e que foi nessa busca de equilíbrio, né? Uma mulher que sempre representou um apoio de cuidado para a família, né? Para a minha família de origem, né? Os meus pais que ainda são vivos e que contam com esse meu apoio, os filhos, né? Tive um casamento também longevo, né, onde a gente tinha esse papel, né, de cuidar também da família, da casa. Não dos maridos que eles demandam. Pois é, então, quando a minha maturidade chegou, né, o meu 40 a mais, a minha fase dos 40 chegou, foi uma fase realmente de revisão, né? Foi uma fase de organizar melhor e de, principalmente, assim, a partir do momento que os filhos estão crescidos, né? Que a gente já não é tão requisitada para aquele dia a dia, porque eles estão adolescentes e eles já têm uma agenda própria, eles já estão com mais autonomia. Eu me vi naquele momento de me reorganizar, né? E de entender que no meio daquilo tudo tinha que existir quem era a Renata, né? O que é que Renata queria, o que é que fazia sentido, o que é que trazia felicidade. E entrei nesse mergulho, né, de autoconhecimento, de estudos e que terminaram me levando para uma especialização na área de psicologia positiva e ciência do bem-estar. E o Despertar da Loba surgiu no meio disso tudo, né? Porque era muita informação. Eu fiz, caramba, o que é que eu vou fazer com tanta informação? E no momento também que o meu negócio, a minha agência, estava passando por um momento de reformulação. E aí a gente resolveu transformar o Despertar da Loba, que era um perfil muito mais pessoal, assim, dos meus insights, das minhas próprias reflexões, e a gente transformou isso num projeto da agência, né? E aí, como você disse, a gente lançou
um blog que existe até hoje, que a gente alimenta, estão todos convidados a conhecer. E fizemos a primeira temporada do podcast Despertar da Loba, né, que você participou de um dos episódios, trazendo todos esses dilemas que a mulher 40 mais vive, né, a mulher 40 mais e 50 mais, que é o nosso público prioritário. E tem o Instagram também, né? @Despertar da Loba Oficial, é isso? Isso, temos o Instagram, Facebook, TikTok, estamos aí espalhados nas redes sociais. Sigam. Ô, Renata, eu estava aqui, você falando, eu fui fazendo uma retrospectiva, porque eu já passei dos 50, e realmente, assim, minha fase dos 40 foi muito interessante, né? Nesse momento de filhos crescidos, me voltar para mim mesma. Mas quando chegou na fase dos 50, surge essa demanda do cuidar, né? E quando eu estou com a comunidade Bengalas, ontem mesmo nós estávamos reunidas no encontro presencial, temos os encontros virtuais, temos os grupos de estudos. O que a gente encontra são mulheres tristes, muitas vezes exaustas. Aí a gente tenta se reinventar, né? A gente brinca, a gente dá risada. Um dos propósitos é trazer leveza para esse momento. Mas essa coisa do cuidado recair sobre as mulheres, que historicamente é assim, né? O que você acha e o que é que você escuta nessas entrevistas que você fez, em tudo que você estudou? O que é que mudou e o que é que não mudou? Continua sendo a mulher que carrega a responsabilidade do cuidar? É isso, sim, né? A mulher ainda carrega, mas eu acho que nós, enquanto sociedade, né, a gente vai ter que olhar para isso de uma outra forma, né? Você falou sobre a história, né? A mulher dentro desse papel de cuidadora ao longo da história. E realmente isso é ancestral, é do período neolítico, paleolítico, vem desde que mundo é mundo, né? Então os homens saíam para caçar, para trazer o sustento da família, e as mulheres ficavam em suas comunidades cuidando, né, dos filhos, cuidando do artesanato, cuidando do preparo da alimentação. Então, esse papel de cuidado, ele sempre existiu, né? Tem um livro muito interessante que eu gosto muito, que chama O Cálice e a Espada. É um livro, a base dele é a arqueologia, né? E ele, através desses achados arqueológicos ao longo da história, ele conta como era esse papel do masculino e do feminino. E esse livro fala que, em algum momento, as comunidades eram igualitárias. Existia um sistema de parceria entre homens e mulheres, em que a mulher apoiava o homem no seu papel de trazer o alimento, né, e para as suas viagens, para trazer a caça para as comunidades, e que o homem, ao mesmo tempo, também apoiava a mulher e, sobretudo, valorizava, tinha um entendimento da importância daquele cuidar, né? Em algum momento, a sociedade foi se perdendo, porque deixaram de ser simplesmente agricultores e passaram, né, passaram a ter os guerreiros, né, lutando em busca de novos territórios. E são essas histórias de guerra que a gente conhece, né, ao longo de toda a história antiga e de toda viraram filmes importantes, né, que a gente conhece do Egito, de Roma, Grécia, os persas. Então, com esse novo sistema de guerra e de domínio, as mulheres foram para um outro lugar, né? Então, essa importância da mulher que existia dentro da sociedade foi se perdendo. E as mulheres começaram a ser vistas como menores do que os homens, né? E aí vem toda a história de caça às bruxas, já na Idade Média.
Enfim, então, assim, ser mulher nunca foi fácil ao longo da história, né? Nós hoje temos os nossos desafios, mas esses desafios, eles já foram muito piores, né? Ainda bem que houve o movimento feminista, né, lá no iniciozinho da década de 50, 60, e que possibilitou, aliás, desde o século XIX, né, que o feminismo vem se desenvolvendo, para que a gente pudesse alcançar direitos. Se a gente for imaginar que até a década de 60, mulher não votava, mulher não podia ter conta em banco, gente, não tinha CPF. Para fazer uma viagem precisava de autorização escrita do marido, né? Então, todo esse movimento feminista foi importante para a conquista de direitos, e nós somos filhas desse movimento que buscou, que está em busca de uma sociedade mais igualitária e de uma sociedade que reconheça a importância dessa mulher que apoia, que cuida, né? A gente foi para o mercado de trabalho e a gente só acumulou coisas, né? É isso só que eu ia falar. Estava te ouvindo e falando assim, a gente conquistou muita coisa, agora tudo que a gente dava conta, a gente segue dando conta, né? É claro, gente, tem exceções, claro que tem homens maravilhosos. A gente aqui já trouxe até um episódio interessante, Renata, dos filhos cuidadores, porque na comunidade Bengalas, acho que 95%, 98% são mulheres, mas tem também alguns homens, filhos cuidadores. Mas é a exceção. E o que a gente vê é, assim, ou a mulher acumula, ou é esperado dela, aí eu estou trazendo a realidade do Bengalas, né? Sim. Ou a mulher acumula, eu faço tudo isso, como é meu caso, trabalho, estudo, faço o projeto social e cuido de meus pais, né? Ou, então, eles esperam que a gente largue a vida para poder cuidar, né? Então, eu tenho histórias assim que realmente me assustam, do tipo, tem uma história de uma parente minha que mora no exterior, levou 10 anos para se estabelecer no exterior, e agora o pai está doente e os irmãos acham que ela deveria voltar. Aí ela falou, não, eu até trago ele para cá para cuidar, mas eu não vou largar uma conquista. E por que tem que ser eu, né, se vocês estão aí? Casos, né, de separação, estava conversando com uma membra, eu já tinha escutado isso fora, mas com a membra da comunidade que teve uma separação recente, e eu perguntei assim, o cuidar dos seus pais influenciou? Aí ela falou, ele trouxe isso no discurso, né, que o tempo dedicado, né, a necessidade de atenção, aí tira a atenção desse homem. Então, a gente tem que se virar em 500, né? Ou larga tudo para cuidar ou do marido, ou larga tudo para cuidar dos pais, ou acumula e fica exausta. Então, eu fico com essa sensação, assim, desse acumulativo, né? E aí vem, quando você fala de felicidade, de autocuidado, como é que a gente cria espaço para isso? Como é que a gente dá esses limites? Essa é uma pergunta que acompanha, eu acho, as mulheres do grupo. O Despertar da Loba, Marta, ele veio muito em cima da minha jornada, né? E, obviamente, que a minha jornada possibilitou conhecer a jornada de outras mulheres também, e que são todas muito parecidas, né? Somos as filhas dessas mulheres, dessas primeiras mulheres que começaram no mercado de trabalho, né? Minha mãe está com 81 anos e ela trabalhou, né? É aposentada hoje do Tribunal de Justiça, teve uma carreira dentro do Tribunal de Justiça, acho que foi a primeira mulher da família dela a trabalhar fora, né? E sou filha disso, né? Esse legado, né? Dessas mulheres que começam a trabalhar fora e que começam a acumular muitas demandas, e que em algum momento ela se perde, a gente se perde no meio de tanta demanda, né? Eu cuido dos meus pais, cuido dos meus filhos, cuido do meu trabalho e eu,
né? Então, essa geração virou uma geração de mulheres fortonas, né? De mulheres que querem carregar o mundo, que tem um checklist gigante todo dia para realizar, para dar conta, né? Então, eu acho que a solução para isso, né, e o Despertar da Loba nasceu para falar sobre isso, é a gente começar a inverter um pouco. A gente primeiro reconhecer que essa mulher fortuna, ela não é viável, essa mulher fortuna vai adoecer, essa mulher fortuna vai ter um problema de saúde mental, um burnout ou uma ansiedade grave, né, síndrome do pânico, e os números estão aí, a gente conhece, né, são terríveis. O Brasil tem um histórico de saúde mental muito ruim, né? E as projeções todas são muito ruins. Não é à toa que a legislação brasileira se mobilizou para trazer regras, né? E para que as empresas tenham um compromisso de promover bem-estar para as suas equipes, né? Então, dentro disso tudo, a gente precisou criar, tá precisando reaprender, né? Guardar a capa da Mulher Maravilha, e entender que a gente não vai dar conta disso tudo, né? Eu sou uma fortuna em recuperação, né? Eu fui fortuna, entendi que ser fortuna não era o caminho melhor e recuei nisso, né? E eu acho que o caminho é a gente tentar restabelecer, né, essa parceria que eu falei que existiu lá nessas primeiras sociedades igualitárias lá do Neolítico, né? Eu acho que o livro, inclusive, fala disso, que o futuro é ancestral, né? Que para a gente conseguir encontrar um caminho igualitário de mais harmonia entre homens e mulheres e de uma sociedade mais justa, a gente vai ter que olhar para esse lugar da parceria entre homem e mulher. Sim. E essa parceria entre homem e mulher é a parceria do marido e da esposa, é a parceria do filho com a irmã e com a mãe, enfim, dentro das suas famílias, e compreender que esse papel de cuidar não é só da mulher, ao mesmo tempo que o papel de prover não é só do homem, né? Então tem que haver essa junção desses papéis, um apoiando o outro, para que a gente possa avançar de uma forma mais equilibrada, para que a gente tenha equilíbrio mental, para que a gente tenha equilíbrio na nossa saúde física, né? E é isso. De fato, como você trouxe, porque com minha atividade profissional fora do Bengalas, né, como psicóloga e administradora, eu atuo muito com saúde mental nas empresas, acompanhando essa mudança da NR1. E 65% do ano passado foram quase 500 mil afastamentos pelo INSS por questão de saúde mental, e 65% dos afastados eram mulheres. E o que eu sinto, o que eu escuto no ambiente corporativo, é que a mulher já tem tantos medos, porque a gente Sim. já ganha menos, já tem o tabu da mulher que engravida, tira licença maternidade, que tem cólica, que leva o filho na escola, que leva o filho no médico. E aí agora ainda, né, essa mulher que vai cuidar dos pais, né, ou essa mulher que adoece mentalmente, que é mais fraca no olhar dos homens, porque se a gente adoece mais, o que passa, a leitura que passa é de uma fraqueza emocional e mental. Então, assim, a gente parece que vai acumulando esses estigmas, né? E na hora de dar esse limite, de reconhecer essa vulnerabilidade, vem um grande medo. Sim. Né? É muita coragem ser uma superpoderosa em recuperação, né? Eu ainda sou uma superpoderosa em reflexão, ainda não entrei nem em recuperação. Então, é isso. O Despertar da Loba existe também para falar isso. A gente não vai conseguir ser essa superpoderosa o tempo todo, né? A gente até tenta, mas
em algum momento a vida para a gente, seja com uma doença, seja com, enfim, de algum jeito a vida para, porque a gente não aguenta. É uma pressão muito grande. Então, assim, eu acho que as famílias precisam conversar, né? As mulheres precisam, essas mulheres que carregam tudo sozinha e que tentam resolver tudo sozinhas, precisam conversar com as suas famílias, com os seus companheiros e falar, olha, eu preciso de apoio. Eu vejo que existe realmente, como você falou, uma dificuldade em assumir esse peso. Eu percebo, e eu também já senti isso, né? De que cuidar de todos cria um prestígio, né? Acontece um problema e aí alguém da família fala, liga para Renata, que Renata vai ter uma solução para dar nisso aí. Então, se esse ponto focal, que eu chamo de o conselho administrativo do BO, né? Tô adorando os termos. É um peso enorme para a mulher. Quer dizer, qualquer coisa que acontece na família, a tia que mora não sei aonde teve um problema, liga para fulana que fulana resolve. Isso é muito difícil, é um peso, né? Óbvio que existe o prazer em cuidar, existe um prazer nosso em servir a quem a gente ama, né? Mas a gente precisa reformular alguns paradigmas na cabeça da gente, e o primeiro e mais importante deles é o seguinte: o ato de cuidar precisa ser um ato de transbordamento. Primeiro eu me cuido, eu estou bem, e esse bem-estar que eu tenho, eu transbordo para quem eu amo. Então, eu cuido dos outros depois de cuidar de mim. E a gente inverte. A gente cuida de todo mundo e a gente não tem tempo de ir ao médico para fazer o check-up que a gente precisa fazer. A gente não tem tempo de fazer a nossa atividade física da forma que a gente deveria, né? Enfim, é uma dificuldade para a mulher se colocar na própria agenda. A nossa agenda está lotada de várias coisas. Mas quando a gente abre um espacinho para a gente, muitas sentem culpa, uma culpa enorme, né? Sente culpa ou até escuta coisas do tipo dondoca, né? Então a gente, a mulher que tem o tempo de se cuidar. É isso. Ao mesmo tempo que existe da gente, está linda também, além de fortuna, né? Bonita, arrumada, magra, ainda isso, né? Quando você vai fazer isso, tá na academia 11 horas da manhã, é dondoca. É isso. Então, a gente precisa fortalecer esse olhar para a gente mesma, né? E entender que se a gente não se cuida, a vida vai parar a gente de alguma forma. E se a gente parar, todo mundo que a gente cuida vai ser impactado, né? Imagine se, né, acontecesse de você precisar ficar uma semana internada para cuidar de uma situação de saúde, né? Quer dizer, todo o cuidado com seus pais, tudo que você representa dentro da sua família vai por água abaixo, né? Porque você está ali impossibilitada de cuidar deles. Então, acho que o primeiro paradigma que a gente precisa reformular é: eu preciso me cuidar para estar bem, para cuidar de quem eu amo. Então, primeiro eu, depois vem os outros. Né? Não é egoísmo. Eu estou falando muito disso no Instagram do Despertar da Lobo ultimamente, porque eu sinto que é uma dor enorme das mulheres, né? Essa culpa por estar se cuidando, por estar dedicando tempo a si mesma, sendo que isso é o básico para que ela possa estar fazendo tudo que ela precisa fazer, né? E a segunda coisa é a gente parar de olhar para a falta. Eu acho que nós, mulheres, a gente ainda olha muito para a falta. Ou seja, se eu não estou em tudo que a minha família precisa, eu me culpo, né?
E a gente não tem como arrancar essa culpa do coração. A gente tem que aprender a lidar com ela de outras formas. Por isso que é importante a gente aceitar ajuda. A gente aceitar que é necessário dividir tarefas, que é necessário delegar, que é necessário envolver as outras pessoas também, né? Assim, semana passada mesmo eu passei, né, por uma situação dessa. Meu pai... foi final do mês de março, na verdade. Teve um encontro do Despertar da Lobo, um encontro presencial, né? Que a gente faz um círculo uma vez no mês. E no dia do círculo, eu estava de manhã deslocando para encontrar as pessoas. Aí meu irmão me ligou. Aí fez, meu pai passou mal, eu tô com ele aqui na emergência do hospital. E aí, na hora, me deu aquele ímpeto de vou desmarcar tudo e vou encontrar com eles. E aí, depois eu me acalmei e fiz, não, calma. Ele tá no hospital já, ele tá sendo acompanhado por um filho, né? Não é uma pessoa qualquer. E aí falei pro meu irmão, vai adiantando as coisas com ele que eu libero meio-dia e assim que eu me liberar, eu encontro com vocês. Enfim, assim, respirei fundo, porque assim, a minha vontade era de pegar o carro e ir lá correndo, ficar junto com eles, né? Meu irmão ainda me mandou uma foto do meu pai numa maca, assim, cheio de fio, fazendo um eletrocardiograma. E eu, ai, meu Deus, ele tá lá passando por isso e eu tô aqui. E pegando esse gancho, não sei, essa pergunta talvez fuja um pouco, não estava nem no nosso roteiro, mas... Você sente também que uma das dificuldades do homem no cuidar é uma fragilidade emocional de sustentar, né, essas dores que a mulher sustenta? Eu me pergunto isso, eu não tenho uma opinião formada, não, estou aqui trocando ideias. Mas, assim, o que eu escuto também é que muitos gostam de participar financeiramente e não estar nesse cuidado. E eu não acho... Tenho uma sensação de que não é só porque é o homem ou porque é ruim, mas até por não suportar, não saber. Acho que eles também são tão treinados para serem os guerreiros que lidar com a iminência da morte dos pais, com a doença, acessa uma fragilidade, uma vulnerabilidade que talvez os homens não estejam a fim de acessar, né? Eu sou mãe de 2 rapazes, né? Tenho um filho de 19 e um filho de 17. Eu acho que as mães dos homens, em geral, protegem eles dos perrengues do dia a dia, né? Protege de lavar o prato em casa. Se tem uma irmã, geralmente a mãe divide as tarefas com essa irmã e os meninos ficam protegidos. Enfim, todo esse padrão de comportamento que a gente conhece, né? Eu fico numa vigilância constante, né? De pedir... Quando eu deixei de ser a fortuna e passei a ser a fortuna em recuperação, uma das coisas que eu mudei em casa foi justamente isso. Eles foram crescendo, de envolvê-los nas tarefas domésticas, né? Porque... não temos uma empregada fixa e era importante ter essa parceria dentro de casa, de todo mundo se apoiar para manter a limpeza enfim. Então, eu acho que, em geral, existe isso. Os meninos, os homens, ainda são os protegidinhos das famílias, né? E essa visão que vem... culturalmente dentro das famílias, de que o cuidado é da menina, de que a menina é quem cuida das tarefas domésticas, e quando a gente chega nessa fase adulta, todos esses padrões são reproduzidos, né? Acho que existe uma dificuldade do homem, sim, de olhar para esse momento da doença e de deixar também de fazer as suas tarefas profissionais, porque acham que estar num hospital, por exemplo, acompanhando um pai, é algo menor, né? É algo menos importante do que a profissão dele, né? Maravilhosa, mas, no fundo,
é importante que todos se envolvam, né? Então, teve um momento da minha própria experiência que eu entendi que eu precisava de ajuda e eu comecei a envolver os filhos, comecei a envolver os meus irmãos, para a gente dividir, não é para a gente, óbvio que termina alguém ficando mais à frente das coisas. Mas quando a gente consegue dividir minimamente, já dá um refresco naquela pessoa que está ali naquele fronte o tempo inteiro. Né? Então, e a gente só consegue isso porque as pessoas não vão ter essa consciência e vão se oferecer. Não... É muito difícil ter um irmão que vai falar, vá trabalhar, que eu assumo aqui, eu tomo conta. É muito difícil. A gente tem que pedir, né? A gente tem que pedir. E aliás, isso vale para tudo, né, Renata? Vale para tudo. Eu tenho lido muito sobre relações afetivas e muitos casamentos têm problema porque a mulher tem uma expectativa em relação ao homem que nem ele sabe que ela tem. E ela não manifesta. Precisa comunicar. Precisa comunicar. Olha, eu estou passando por uma fase difícil, meus pais estão idosos, estão doentes, eu preciso estar presente lá, vou dividir com os meus irmãos, enfim, com as pessoas da família, com cuidadores, mas eu também preciso do seu apoio, né? Então, esse momento é um momento importante, até porque é uma fase da vida da mulher que ela também está atravessando questões bem relevantes, né? O climatério é um baque na vida da mulher, que ela está se redescobrindo, ela está cheia de medos, né? Porque começa a ter uma série de sintomas. É uma fase também geralmente de transição profissional, né? Que ela começa a ver aquele horizonte da aposentadoria, mas a nossa geração está chegando nesse momento muito bem, ainda com muita energia, com muita contribuição para dar. E, às vezes, é o momento da transição de carreira, é o momento que ela está atravessando a menopausa, é o momento que ela está cuidando dos pais idosos. Muitas vivem o divórcio grisalho, sim, né? Andei lendo sobre isso. Uma Carpinejar falou essa semana sobre isso, o divórcio grisalho. Que é um momento de revisão, né? Então, tudo que na sua vida não está fazendo sentido, você vai querer mexer, né? Se a sua atual profissão já não faz mais brilhar os olhos, você vai fazer um movimento de ir em busca de algo que traga mais propósito, né? Se aquele relacionamento não está mais te nutrindo como mulher, não está mais te realizando, ou você vai fazer aquele freio de arrumação, né? Chamar para conversar e tentar encontrar um caminho, porque eu acho que, no fundo, ninguém quer se separar, né? Nós, mulheres, a nossa geração veio daquela geração que quer envelhecer velhinho, né? Envelhecer junto, ficar velhinho até o final, mas muitas vezes os caminhos, eles não permitem, e aí a gente tem que ser fiel à nossa felicidade, à nossa essência. Também não faz sentido ficar numa relação que não traz mais um contentamento só porque tem que ser, né? Então... Eu acho que é um momento também que mexe muito com a autoestima, porque a menopausa também mexe com o corpo. Sim. E isso também influencia nas relações, né? Da insegurança. É tudo junto e misturado. É uma fase bem desafiadora. E essa possibilidade que a gente sempre fala da nossa própria finitude, né? Porque quando a gente vê nossos pais envelhecendo e indo, a gente lembra que no ciclo natural da vida, a gente está na fila, né? Para ir na sequência, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente acabou de vir lá do Fórum de Longevidade, né? A gente vai viver muito, Marta. Sim. Assim, se... né? Não tiver nenhuma intercorrência no meio do caminho, assim, a tendência é que essa geração, a geração X, né, ela viva até os 90, pelo menos. Então, antigamente, as mulheres, elas entravam na menopausa, viviam mais 15 anos, em média, e morriam, porque a longevidade da mulher na década de 70 era isso, era 65, por aí. Hoje não. Hoje a gente entra na menopausa
com 50, 45, 50 e a gente tem mais 30, 40 anos pela frente. E a gente vai fazer o quê com esses 30, 40 anos, que é o grande, né, X da questão hoje que os estudos de longevidade estão trazendo para a gente, né? Como a gente vai viver essa longevidade profissionalmente, emocionalmente, fisicamente. Sim. Então, é um novo aprendizado, né? A gente está tendo que lidar com essa nova realidade, a gente está tendo que aprender a viver com isso, a viver com ela, né? Então, já que estaremos por aqui, vamos viver com tudo que a gente puder, né, de melhor, sim, com satisfação, com saúde física, autonomia, com equilíbrio, né? E para isso a gente precisa aprender de uma vez por todas que o nosso autocuidado, ele não é algo alternativo, ele não é algo supérfluo, ele é algo essencial, ele é algo que é fundamental para que a gente possa viver essa longevidade bem e para que a gente possa também cuidar de todo mundo que a gente quer cuidar. E o que é que você recomenda nesse pacote de autocuidado aí para as bengalas, as cuidadoras de pais idosos? Você falou aí da atividade física, da alimentação, mas não é só isso, né? Não. É isso. Eu acho que em relação ao bem-estar físico, a gente já tem muita informação, né? Do que é uma alimentação saudável, da necessidade de fazer atividade física, né? Todos os locais têm uma academia, né? Então, isso aí está mais ou menos resolvido, né? Em termos de informação. Mas existem outros pilares que são essenciais, né? Dentro da psicologia positiva, fala-se em 5 pilares do bem-estar, né? O bem-estar físico, que a gente já falou, e nesse bem-estar físico inclui cuidar do sono, né? Porque ele é também essencial. E a menopausa afeta o sono? Afeta muito. Então, a gente precisa realmente ter um aprendizado para cuidar desse sono. A gente precisa falar de bem-estar emocional, né? Isso que a gente falou aqui de não reprimir as nossas emoções, da gente da gente conseguir abraçar a nossa humanidade. Eu acho que essa mulher fortuna, ela não quer mostrar a sua humanidade, que é a sua vulnerabilidade, né? Ela quer mostrar que ela é a retadona e que ela resolve tudo. E isso tem um preço enorme emocional, né? Porque por fora ela tá fortuna e ela se mostra uma mulher muito imponente, muito bem resolvida, mas por dentro lá ela chora no chuveiro quando ela está sozinha, né? Ela fica triste, ela se sente vazia em muitos sentidos. Então a gente precisa abraçar a nossa humanidade, entender que a gente tem sim limitações e a gente poder falar das nossas emoções, seja através de uma terapia, né? Que é esse trabalho que você está fazendo agora, ou de outros recursos, né? A gente tem aí tantas terapias, né? Escrita, terapêutica, escrever sobre o que você sente, você poder chorar. Eu acho que as pessoas hoje têm uma dificuldade enorme de chorar, justamente porque elas não querem mostrar, né, essa fraqueza. E a gente precisa, sim, chorar, a gente precisa aceitar o nosso sentimento, parar de reprimir, parar de jogar ali o sentimento para debaixo do tapete. Né? Um outro pilar que é muito importante para essa longevidade saudável, para o equilíbrio, né, de todos nós, é o bem-estar relacional, que tem a ver com as relações sociais que a gente cultiva ao longo da vida. Inclusive, esse ano, no SXSW, que é o maior evento mundial de inovação, a palestra que fez sucesso foi uma palestra que falava que, no futuro, a gente não vai estar falando de saúde emocional, vai estar falando de saúde social. Porque a saúde social ela é fundamental para essa saúde mental.
Então, a necessidade das relações, da sororidade, da rede de apoio, eu imagino que tem um peso grande nesse bem-estar, né? Tem um peso enorme, sobretudo para as mulheres, porque as mulheres, à medida que elas envelhecem, existe uma tendência do isolamento. O isolamento social é um problema mundial, né? Em muitos países, tem gente que paga para ter companhia, e não é companhia dessas que a gente conhecia antigamente, né? Sexual. É companhia mesmo. Você paga para a pessoa ir no shopping com você, porque você se isolou das suas relações de amizade, ou não tem, nunca cultivou. Então, a solidão é um problema grave com redes sociais, com as telas. As pessoas acham que estão ali numa companhia que não existe, né? Dentro do estudo, né, de Harvard sobre o desenvolvimento humano, inclusive o bem-estar relacional foi o bem-estar que foi considerado mais importante dentre todos os pilares de bem-estar, né? Eles constataram que as pessoas que envelheciam, um estudo, Marta, que já tem mais de 80 anos, né? Eles estão pegando várias gerações de homens e mulheres, né, lá nos Estados Unidos, e fazendo esse estudo, acompanhando a vida deles para entender o que é que traz esse sentimento, né, de bem-estar, essa felicidade ao longo da vida. E eles descobriram que as pessoas que envelheciam com conexões sociais saudáveis, né, porque as conexões sociais tóxicas vão fazer o efeito reverso, né? Então, quem consegue cultivar essas conexões sociais saudáveis ao longo da vida, adoece menos. Quando adoece, recupera mais rápido, né? Consegue prevenir doenças como o AVC, por exemplo, porque você vai ter menos problemas de pressão arterial. Enfim, tem uma série de impactos na saúde física. Então, quem tem amigos, quem tem gente para desabafar, aquele cafezinho superfaturado com uma amiga no shopping, aquilo ali não é besteira, não é... Vá fazer o cafezinho com a sua amiga, assim, sabendo que aquilo ali também é autocuidado. Porque aquele momento de conexão onde você consegue desabafar, você consegue ouvir e ser ouvida, aquilo ali é um fator importantíssimo para a nossa qualidade de vida, sabe? É interessante, eu comentei que a gente fez um encontro presencial do Bengalas ontem, e eu moro um pouco longe, fui na minha casa, estava aquele dia chuvoso, trânsito, final de tarde, e eu cheia de coisa para fazer, e aí eu ficava, meu Deus, para que eu inventei isso? E as pessoas, né, também, eu acho que estavam dirigindo na paralela e pensando, poxa, por que eu confirmei? Por que eu topei, né? Aí chega lá, a gente saiu numa... Olha que foi assim, como era um encontro presencial, a gente falou de doença, falou de finitude. Inclusive, o encontro foi marcado por conta de uma membra que mora na Alemanha, estava no Brasil, só que quando ela chegou e a gente marcou o encontro, a mãe dela faleceu, ela não foi ao encontro. Então, teve tudo isso, mas a gente saiu super feliz, super energizadas, sabe, super plenas, porque estivemos juntas. Eram 12 mulheres em torno de uma mesa redonda. Imagine, muito assunto. Conversando, desabafando, rindo, chorando, comendo. Então, é impressionante isso. E tanto que não é à toa que hoje as pessoas falam dos condomínios de amigos, né? Para envelhecer em condomínios de amigo. E a gente tentando também aí quebrar o tabu das casas de repouso, né? Sim. Que aqui tem essa fama de asilo da pior espécie, mas que são espaços de convivência também. Sim, eu acho que a tendência é que esses espaços cada vez mais se tornem mais agradáveis e mais bem equipados com esses recursos, né? A gente precisa também mudar esse paradigma, né? De que aquele olhar do asilo que era depósito de velho, né? Porque tem muitas casas que têm uma proposta muito bacana ali de socialização e de cuidado para o idoso que traz muita qualidade de vida, né? Então, falamos do bem-estar físico, do bem-estar emocional, do bem-estar social.
E tem mais 2 pilares também que são fundamentais, né? Que é o bem-estar intelectual. É você, ao longo da vida, se manter eterno aprendiz. Lá no meu perfil pessoal do Instagram, eu coloco eterno aprendiz, porque eu acho que você cultivar a curiosidade, o interesse em estar sempre aprendendo coisas novas é algo que traz muita satisfação para a vida. Né? Então, você acabou de, né, terminar sua graduação de psicologia. Imagino para você o quanto foi satisfatório, né, você estudar uma área nova. E é muito propício para a maturidade isso. Antigamente, a gente se formava numa coisa, trabalhava 30, 40 anos na mesma coisa e se aposentava naquela coisa. E hoje em dia, a gente tem uma realidade profissional onde a gente pode ter várias carreiras ao longo da nossa vida, né? E a maturidade é um momento de fazer revisão disso também, né? Sim, e foi muito interessante no caso da graduação, porque eu escuto muito, você é louca, né? Como é que vai fazer apesar que tem muita gente fazendo. Sim. Mas vai fazer uma graduação nessa altura da vida trabalhando, mas para mim a graduação era terapêutico. Sim. Eu senti falta da faculdade. E terapêutico em todos os sentidos, porque também tive a oportunidade de conviver com gente mais jovem. Sim. Aí a gente não só está desenvolvendo o intelecto no sentido literal, Sim. né? Indo lá, matéria, prova, ler isso, ler aquilo, mas a gente está aprendendo sobre a vida, porque o convívio intergeracional é um Perfeito. enorme aprendizado, né? Sim. Então, para mim foi muito rico o convívio intergeracional e o convívio intercultural, porque a faculdade que eu cursei agora era a mesma instituição de ensino, mas completamente diferente da que eu cursei administração há 32 anos atrás. Olha. Muita diversidade, muita inclusão, graças a Deus. E esse foi outro aprendizado enorme, esse aprendizado cultural, né, social e da diversidade. Então, isso realmente dá um combustível novo, né? para viver. É muito interessante. E a gente entender que nada é excluído. Quando a gente faz um movimento desse, de um novo aprendizado, de um novo segmento, de uma nova profissão, a gente traz também a nossa bagagem da profissão anterior. Com certeza você vai ser uma psicóloga muito mais completa com a sua trajetória, a sua formação em administração, né? Hoje eu trabalho na área de bem-estar e com certeza a minha bagagem como jornalista na área de comunicação e marketing agrega demais para o que eu faço hoje. Né? Então, a gente vai somando e o bonito do processo é esse, é a gente poder fazer essa metamorfose integrando, incluindo, né, a nossa história com esses novos aprendizados. Uhum. E o último pilar... Eu tenho uma dica, é o espiritual, né? É o espiritual. Ah, imaginei, eu estava sentindo. Mas esse bem-estar espiritual que a ciência traz não é o bem-estar espiritual do ponto de vista religioso, né? Ele fala de você trabalhar a sua espiritualidade através do relacionamento, estreitando um relacionamento com você mesma. E segundo, que é buscando o seu sentido da vida, né? O bem-estar espiritual nos diz que todos nós temos algo de divino em nós, que é um talento ou uma sabedoria, e que a gente precisa entregar esse divino, essa sabedoria ao mundo com a nossa contribuição, né? Que é o que chamam de propósito, né? Então, a gente encontrar esse propósito e transformar esse propósito em um servir para o mundo, né? É algo que traz muita satisfação, que traz muita saúde, muito equilíbrio para nós humanos, né? E muitas vezes a gente vive nesse piloto automático de precisar fazer dinheiro, né? De ganhar mais, de ter a casa, de ter o carro, de ter, enfim, a próxima viagem. E a gente não olha para esse lugar. E esse lugar
é um lugar que, no longo prazo, pode trazer um vazio muito grande, né? Inclusive, impacta demais na nossa saúde mental também, não ter esse propósito, né? Não viver, não trabalhar em algo, não fazer algo que faça sentido para a gente, né? Os números de saúde mental nas empresas estão aí, né? Muita gente doente porque trabalha ali para pagar boleto, não vê sentido no que faz e sofre cada vez que acorda de manhã, toma o banho, toma o café, já começa a ansiedade a atacar porque vai para aquele lugar que não faz sentido, que eu não me sinto parte, né? Que eu não... E é interessante como tudo isso está conectado, né? Porque, por exemplo, na hora que você não investe na sua aprendizagem, e eu falo muito assim, que hoje a gente está vivendo um momento muito privilegiado, porque a informação, ela está aí disponível na rede social. O que é que você está fazendo com o seu tempo? Você está zapeando bobagens, nada contra, mas se você faz isso o tempo todo, está perdendo a oportunidade de estudar, de ver, porque tem muita coisa, muito aprendizado de qualidade, inclusive dessas grandes universidades como Harvard. Eu já contei aqui no podcast que eu fiz um curso de inteligência positiva com o Shizard Chamini, que é o autor do livro Inteligência Positiva, em Stanford. Quando que lá atrás eu ia ter que ir para Stanford, pagar passagem, hospedagem, ou seja, eu não ia, né? Quer dizer, um ou outro vai, né? Muito obstinado ou com muito dinheiro. E hoje não, Stanford vem até a mim com o autor do livro, num processo seletivo que eu entrei e eu fiz a formação com ele sem pagar nada. É isso. E não foi um processo seletivo, né, dificílimo, né? Foi um processo seletivo assim que focava mesmo o porquê que você quer. Não eram as minhas credenciais de currículo, né? Mas assim, o que te trouxe aqui para querer fazer essa formação, para passar por esse processo? Então, e aí eu estudei. Então, assim, você vê que, né, que quem tem formação, quem tem essa base, tem mais liberdade para fazer as escolhas de estar num trabalho com seu propósito. Esqueci o nome dele, mas um que foi até prêmio Nobel, que tem um livro, O Desenvolvimento como Liberdade. Ele falava isso. Na medida que você se desenvolve, você tem a liberdade de escolha, aí você pode atuar no seu propósito. Agora, um cuidado aí, te escutando nessa questão do propósito e do servir, é para a gente não confundir isso com esse servir da obrigação cristã, né? O servir subserviente. Não. É o servir pelo seu dom, né? Por esse Deus que está fora para a maioria das pessoas, mas que na verdade está dentro, porque é a imagem e semelhança, né? Está dentro de nós. Então, eu fico confabulando, não sei se eu me perdi aqui, mas é porque você fala e minha cabeça voa aqui, Renata. É isso, é um servir a partir do que a gente tem de melhor. Assim, o Bengalas é um servir que você traz, né? Muitas vezes esse servir não é um servir de financeiro, né? Assim, o Despertar da Loba começou com a minha necessidade, né? Porque assim, eu terminei encontrando um caminho para me organizar, para virar chaves, né, na minha cabeça em relação a essa mulher sobrecarregada que um dia eu fui. Né? Eu encontrei caminhos, porque para a gente fazer a mudança, o primeiro passo é a consciência. Né? Você toma consciência e, a partir dessa consciência, você vai transformando as coisas da sua vida através da ação. Também não adianta ter só a consciência e, na prática, você não conseguir mudar. Né? Você não vai ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então, como eu consegui encaixar um caminho que hoje eu me sinto confortável, foi minha vontade de compartilhar esse caminho com outras mulheres, né? E daí veio o meu e-book, né? Falar um pouquinho dele, que é o Viva Seu Melhor,
que é resultado dessa especialização em psicologia positiva e ciência do bem-estar, e ele fala desses 5 pilares adaptados à realidade dessa mulher 40 a mais. Então, traz muitas dicas práticas, coisas que eu usei, né, na minha vida e que estão dando certo, porque assim, esse processo não acaba nunca. Então, a gente conserta um período, fica estável, e aí já vem um outro desafio, e que bom que é assim também, né? Sim. Porque aí tira a gente dessa zona de conforto e já coloca a gente em outros movimentos. Então, o livro foi escrito com esse objetivo de ser um caminho também para outras mulheres, né? Eu digo lá no livro que a gente vive esse mundo hoje de rede social, onde tem aquelas rotinas instagramáveis, né, de acordar 4 horas da manhã, meditar, colocar a cabeça na bacia de gelo, enfim, tem um monte de loucura que o pessoal faz, né, nessas rotinas das blogueiras, mas o que eu defendo é que você faça o autocuidado possível, né, é que você faça aquilo que está dentro da sua realidade. Aqui, se você não tem 1 hora todo dia, tenha 15 minutos. 15 minutos é melhor do que nada. Sim. Né? O feito é melhor do que o perfeito. Exato. Então, se você não tem condição de malhar, fazer esporte, você não tem afinidade com esse mundo, né? Faça ali a sua academia basiquinha, 40 minutos de treino de musculação ou um pilates, que é melhor do que não fazer nada. Uma caminhada. Uma caminhada, né? E existe também essa diferença de poder aquisitivo, nem todo mundo tem acesso a todos os recursos. Então, o e-book fala muito sobre isso, porque se a gente coloca o autocuidado como aquela obrigação de ter que fazer 1000 coisas, né, que não estão acessíveis por tempo ou por recurso, vira outro peso. Aí, o que era para ser um recurso de apoio, de ajuda, vira motivo de ansiedade. Ai, meu Deus, não tive tempo de fazer tal coisa. Se não tem tempo de ir todos os dias, vá 3 vezes, vá 2 vezes, já é melhor do que nada, né? Tenha hobbies, é algo também que eu falo muito no e-book, né? Porque o hobby, ele vai te ajudar a desligar desse barulho todo, né? Vai te colocar em estado de flow, né? Que é aquele estado onde você faz aquela higiene mental, você desconecta dos pensamentos, você concentra naquilo ali, meio que perde a noção de tempo e você consegue aliviar essa tensão do dia a dia. Eu me conectei com o esporte, eu gosto de esporte, né? No mar, remo, enfim. Mas tem gente que gosta de jardim, tem gente que gosta de yoga, tem gente que gosta de cozinhar, que é terapia, sentar e fazer um prato. Ah, Renata, mas eu não sei o que é que eu gosto. Então, experimente. Até no coaching, a gente tem também uma técnica para ajudar a descobrir o que gosta, que é voltar para a infância e lembrar, né, o que você gostava de fazer quando você era pequeno, o que você dizia que queria ser. Talvez aí tenha uma dica, né? E um outro ponto que eu acho importante, você falou das redes sociais, é você comparar você com você mesmo. Sim. Eu faço esse esforço. Como eu preciso estar na mídia por conta do meu trabalho, por conta do Bengalas, tem uma exposição grande, você acaba entrando nesse universo e às vezes a gente se perde nesse universo, né? Querendo ser essa pessoa que consegue fazer tudo isso, se é que ela existe. Que ontem eu dei muita risada com um grupo de amigos meus, postaram no grupo, né, que tem um que tem preguiça de fazer exercício físico, eles falaram que hoje você pode alugar alguém para correr com seu relógio. Então você compra aquele, como é, Apple Watch, né? Garmin. E aí você dá para uma pessoa correr para o relógio contar e depois você postar. Eu falei, gente, isso existe. Então,
Se é, a gente fica se comparando com essas pessoas que a gente não sabe nem se aquilo é real. Exatamente. E eu falo muito assim, eu quero me comparar, eu tento, essa é uma tentativa que eu faço comigo mesma. Como é que eu posso ser melhor a cada dia? Mas na conversa com você está vindo muito a reflexão, ser melhor para quem, né? Talvez ser melhor para mim, mim mesma, antes de mais nada. Sem achar que isso é egoísmo. Exatamente. Eu acho, Marta, que a nossa geração, né, essas mulheres de 40, 50 a mais, têm um grande desafio, que é se tornarem as suas próprias melhores amigas. A gente ainda tem uma autocrítica muito grande, né? Eu fiquei pensando depois, né, aquele episódio de meu pai que eu contei, né, que eu senti culpa porque deixei ele com meu irmão, né? Se fosse uma amiga minha falando, poxa, amiga, senti culpa porque eu não estava lá com meu pai naquele dia, o que é que a amiga falaria? Provavelmente, poxa, amiga, você já faz tanto, você já é tão dedicada, você já realiza tanto, apoia tanto. Um momentinho que você não pôde ir, tá tudo bem, né? Só que o nosso diálogo interno, né, ainda é muito julgador. Nós somos as nossas maiores algozes, né? E a gente precisa virar essa chave também de nos tratar com mais compaixão, com mais abraço, com mais apoio. Nós sermos o nosso primeiro apoio, sabe? Acho que esse é um desafio enorme, porque a nossa geração, como a gente quer ser as fortonas, retadonas o tempo inteiro, quando a gente acha que falha nesse papel da retadona, a gente fica muito frustrada e a gente precisa sofrer menos com isso, sabe? E isso é algo que a gente precisa estar atento, porque, por exemplo, a gente falou da psicologia positiva, eu falando da inteligência positiva. O Cesar Chamini diz que dentro da nossa cabeça a gente tem sabotadores e sábios. Na verdade, ele chama o sábio, né, que é a centelha divina, que é a sabedoria universal. E os sabotadores, que são essas vozes. E o principal sabotador chama o crítico. Sim. E o crítico é aquela voz nossa que critica a gente mesmo o tempo inteiro. Sim. Só que a pergunta é, né, que voz você quer escutar? Exatamente. Que voz? E tem até aquela fábula do lobo, né? 2 lobos brigando dentro da cabeça. Quem é que ganha a briga? Aquele que a gente alimenta. Exato. E a gente alimenta esse lado crítico e muitas vezes alimenta muito pouco o lado acolhedor, o lado sábio. Olha, Sim. Isso que eu estou fazendo é o meu possível. Exatamente. Eu estou dando o meu melhor dentro das minhas possibilidades, das minhas limitações. Ontem, no Grupos, veio uma discussão sobre perdão, né? Se é certo ou errado, e a gente chegou à conclusão que o primeiro passo é o perdão a si próprio. Sim. Porque a gente carrega mesmo essa culpa, né? Essa cobrança, e a gente não se acolhe e não se perdoa. Olhar, parar de olhar para a falta, né? A gente faz aquela lista com 20 coisas que óbvio que o dia vai acabar e a gente não vai fazer 20 coisas. Mas ao invés de celebrar 7 coisas que a gente conseguiu fazer, a gente fica remoendo as 13 coisas que a gente não conseguiu fazer. Sim. Então, assim, e a gente só consegue mudar essa chavinha com decisão. Assim, eu decido celebrar os 7 itens que eu dei conta hoje e os outros vão ficar para amanhã, vão ficar para depois de amanhã. Sabe? Não tem fórmula mágica, não tem uma metodologia que vai arrancar a culpa de você, que vai arrancar a autocrítica de você. Você vai fazer isso quando você decidir. Eu escolho me tratar bem. Eu mereço ser tratada bem. Então, eu vou me celebrar. Eu vou celebrar os meus passos, mesmo que sejam passinhos de bebê, mas eu estou avançando. Então, eu vou celebrar esse passinho de bebê. Acho que é a nossa o nosso grande desafio é a gente lidar. Por isso que eu digo que o autocuidado o cuidado começa em nós, porque a gente, quando a gente para de sofrer com essas coisas todas e a gente começa a
a ser uma morada boa para a gente, isso reverbera no nosso meio, né? Então, a gente vai começar a ter um outro olhar dos nossos familiares, dos nossos amigos, né? É a gente assumir papel de protagonista ao invés de ficar na vítima, se queixando, sabe? Que, ai, não consegui, ai, não deu, ai, não sei o quê. E a gente realmente entrar nesse lugar de protagonista. Eu decido, eu estou aqui no comando das coisas, eu vou pedir ajuda, eu vou dizer que eu não vou dar conta disso, eu vou dizer não, eu vou botar limite, porque não e limite também são autocuidado, né? Quando você fala, ó, nossos pais idosos têm 5 coisas para resolver hoje, eu pego e falo, ó, gente, eu tenho como resolver 2. Uma vai para fulano e mais 2 vai para ciclano. Você está ali fazendo o seu autocuidado, seus pais não vão deixar de serem atendidos, todo mundo vai ajudar um pouquinho e a situação vai se resolver. Mas quando a gente pega as 5 para a gente e a gente bota a nossa capinha da Mulher Maravilha, no final do dia ou no final da semana a gente vai estar um caco, a gente vai estar acabada e não é o que a gente quer, né? Isso no longo prazo traz consequências horríveis. Às vezes eu brinco com o pessoal, a brincadeira meio mórbida, mas é assim, poxa, se a gente não fizer isso, daqui a pouco são nossos pais que estão enterrando a gente, não a gente que está enterrando nossos pais, né, no momento deles, porque a gente não aguenta, não dá conta, adoece mesmo. Fiquei muito impactada, nosso tempo está acabando, né, com esse final do celebrar, de olhar o que a gente deu conta, sim, reconhecer, celebrar, se posicionar, decidir, viu, Bengalas? Se posicionar, decidir, olhar para o que a gente fez, celebrar o que a gente fez. Muito sim, forte, muito lindo. E, Renata, eu super te agradeço pela presença e por essas reflexões. Eu que agradeço a vocês, gente. Estou aí sempre que precisarem trocar ideias. Pronto. E o pessoal acha seu e-book aonde? Porque eu já ganhei o meu. E você já me autorizou a compartilhar com a comunidade, sim, né? Com o grupo de WhatsApp. Mas quem está assistindo? Temos um cupom de desconto especial para a comunidade Bengalas, que Marta pode compartilhar. E quem estiver assistindo e quiser acessar o e-book, tem o link na bio lá do perfil do Despertar da Loba no Instagram. Pronto, @Despertar da Loba oficial. Vai lá na bio e tem um link, lê esse book, porque eu recebi aqui e vou ler logo no fim de semana, estou ansiosa para ver isso. E para fechar esse episódio de hoje, eu fecho também com uma reflexão sobre propósito, porque ontem eu discutia com as meninas, né, eu falava assim, nossa, eu não sei se eu sou persistente ou sou teimosa, por conta de estar, né, abrindo esse espaço, promovendo essa reflexão. Isso demanda um tempo, demanda uma energia. Sim. E aí eu brincava, né? Eu falava, não sei se eu sou persistente ou sou teimosa. E aí uma colega virou para mim e fez assim, não, Marta, é porque você acredita profundamente no seu propósito, na necessidade disso. E eu acredito profundamente que a gente vai precisar se apoiar, em especial as mulheres, para dar conta de um Brasil que está envelhecendo e está adoecendo mentalmente. Então, vamos dar as mãos, promover essa sociabilização que ela é curadora. Então, fica aqui com a gente no podcast, no @Comunidade Bengalas no Instagram, e vamos nos ajudar. Um beijo, pessoal, e até o próximo episódio.